Se você quer aprender como se classificam os triângulos, vem comigo! Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita para se inscrever e habilitar o sininho. E também não esqueçam de curtir e compartilhar com seus colegas. Bom, triângulo. Na última aula, vou deixar a última aula aqui na descrição, a gente viu sobre polígonos, né? Como se nomeia os polígonos. A gente viu também que a gente pode chamar de polígono, a gente pode não, né? A gente chama de polígono todas as figuras fechadas, né? Que tem apenas linhas retas e que tem três lados. Então, todos os polígonos que tem três lados, a gente nomeia de triângulo, certo? Bom, e daí, o triângulo a gente pode classificar de duas maneiras. A gente pode classificar ele quanto à medida dos lados, que daí dentro dessa classificação a gente tem três nomes, e a gente também pode classificar quanto à medida dos ângulos, e dentro dessa classificação a gente também tem três nomes, certo? Então, quanto aos lados, a gente pode chamar ele de escaleno, de isósceles ou de equilátero. E quanto aos ângulos, a gente pode chamar ele de retângulo, de acutângulo ou de obtusângulo. Vamos entender um pouquinho melhor, vem comigo. Então, vamos lá para a classificação em relação à medida dos lados. Então, toda vez que a gente for ver os lados, as medidas dos lados do triângulo, a gente vai classificar ele como equilátero, como isósceles ou como escaleno. Triângulo equilátero é todo triângulo que possui todos os seus lados congruentes. O que quer dizer isso? Que tem todos os lados da mesma medida. Então, um exemplo aí, ó. Esses tracinhos aí, ó, ele quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, porque tem apenas um tracinho nos três lados. Então, os três lados são iguais. O próximo é triângulo isósceles. Isósceles é todo triângulo que tem dois lados congruentes. O que é isso? Que tem apenas dois lados de mesma medida, tá bom? O terceiro eu nada afirmo. Eu sei que dois são iguais, o outro pode ser igual ou não. Então, aí, ó, tem um exemplo. O que quer dizer isso, ó? Esse daqui são iguais, esse diferente, tá bom? Dois lados iguais. O último é o escaleno, que tem todos os lados, tudo diferente. Todas as medidas dos três lados são diferentes. E aí tem uma figura, ó. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Então, ó, equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Agora a gente vai para a classificação quanto aos ângulos. Então, toda vez que tiver ângulos, eu vou classificar o triângulo quanto aos ângulos. Eu tenho esses três nomes. Ele pode ser chamado de triângulo retângulo, ele pode ser chamado de triângulo obtusângulo e ele pode ser chamado de triângulo acutângulo. Então, vamos lá. Triângulo retângulo é o triângulo que possui e apenas tem apenas um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Tá aí o exemplo. Por que retângulo? Se a gente pegar um retângulo, traçar uma diagonal e cortar ele, né, em cima dessa diagonal, vai formar um triângulo, né? Um triângulo com um ângulo reto. Por isso do nome triângulo retângulo, certo? Próximo. Obtusângulo vai ser o triângulo que tem apenas ó, tá tudo em maiúsculo aí, ó. Apenas um ângulo obtuso. Lembra do ângulo obtuso, que tem que ser maior que 90? Então, ó, obtusângulo já vem de ângulo obtuso, né? Então, ele tem que ter um ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus, né? Então, aí é um caso, ó. Tem um ângulo de 120. 120 é maior que 90, então é um ângulo obtuso. Então, aí está o triângulo obtusângulo.
O próximo, acutângulo, né? Agudo. Então, ele vem desse nome, do agudo. Quando o ângulo é agudo, ele é um ângulo menor que 90. Então, é o triângulo que tem 3 ângulos menores que 90 graus. Que aí o caso, ó, desse triângulo tem 2 ângulos de 50 graus e tem um ângulo de 80 graus, correto? Então, essa é a classificação que a gente pode classificar os triângulos, né? Quanto às medidas e quanto aos ângulos. Pronto, pessoal! Apesar de parecer complicado, muita coisa, não é, né? E vocês vão ver bastantão isso daí até ficar na ponta da língua. Então vamos recapitular isso daí. Primeiro, quanto aos lados, a gente tem 3 nomes, né? Ele pode ser equilátero. Equilátero é ter as 3 medidas, né? Os 3 lados iguais. Ele pode ser isósceles. O que quer dizer isso? Que ele tem 2 lados iguais, tá bom? 2 lados desse triângulo tem que ter a mesma medida. Ou ele pode ser escaleno. Esse escaleno quer dizer que todas as medidas, todos os lados diferentes, certo? Próximo. Quanto aos ângulos, ele pode ser chamado de triângulo retângulo quando ele tiver um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele pode ser chamado de obtusângulo quando ele tiver um ângulo maior que 90 e menor que 180. Ou ele pode ser chamado de acutângulo quando ele tiver os 3 ângulos menores que 90. Bom, vamos pensar nesse daqui, ó. Retângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo tem apenas um ângulo. Memorizou? Tem os outros, né? Mas os outros vai ser menor que 90. Um ângulo de 90 e nesse daqui, que é o obtusângulo, vai ter que ter um ângulo maior que 90. Os outros 2 que sobraram vão ser menores que 90, tá bom? E nesse daqui é todos, são os 3 ângulos, tudo menor que 90. Combinado? Fácil, vai! Não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus colegas e um beijo. Até a nossa próxima aula.